Quer colocar aí também? Uhum. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar apresentado pela TNP Academy. Que prazer ter vocês aqui hoje às 10 da manhã para aprender com um professor excepcional, um convidado que eu tenho a honra de trazer para a plataforma TNP Academy, que é um parceiro desde quando começamos a fazer nossos primeiros projetos, um tempo que o professor Pablo não participa aqui e quando nós pensamos em alguém para falar de planejamento sucessório, aspectos tributários do planejamento sucessório, planejamento patrimonial, holding, não encontramos outro nome melhor a não ser o professor Pablo. Ele deve estar entrando em alguns minutos, eu liberei para que vocês não ficassem esperando na sala. Ele está terminando uma call agora. Enquanto isso, a gente pode bater aqui um papo. Tudo bem, Fabiano, que está com a câmera aberta? Seja muito bem-vindo. Carla, minha amiga parceira, Fabi Moreira. Bom dia, pessoal. Coisa boa ter vocês aqui hoje. Eu comentava com a Giovana, que está aqui, nossa parceira também, o quanto eu curto o professor Pablo, porque ele é daqueles cariocas bem animados, né? A voz dele já traz um entusiasmo, a gente aprende aqui de uma forma, então não poderia ser outra pessoa para prender aqui a atenção de vocês e para trazer esse conhecimento numa quarta-feira, às 10 horas da manhã. Então, vou só dar uns 2 minutinhos, ele me falou que está entrando, teve só um imprevisto numa ligação, em alguns minutinhos ele entra. Enquanto isso, a gente abriu a sala aqui para o pessoal poder ir entrando. Quem não conseguiu, eu entendo o horário, quem não conseguir acompanhar tudo no ao vivo, a gente vai disponibilizar no formato gravado, vai ficar disponível para todos vocês verem, assistirem, assim como já está disponível dentro da plataforma da TNP, 2 outros webinars que foram muito bacanas, que foi o da reforma tributária e o de tributação de subvenção de investimentos. 2 temas importantes, atuais. Acredito que nas últimas semanas não se falou em outra coisa, a não ser na medida provisória do governo alterando a tributação das subvenções, assim como o projeto de reforma tributária que está caminhando agora para aprovação no Senado. Acredito que o projeto vai ter alguns pontos, né, de mudança, e aí a gente precisa acompanhar. E hoje, a escolha desse tema de aspectos tributários do planejamento sucessório vem muito nesse contexto também de reforma tributária, porque a gente sabe que vai mudar, né? Algumas coisas em relação à incidência de TCMD, aumentos de alíquota considerando bens imóveis. Então, as empresas, as famílias, é o momento agora, né, de repensar, planejar, verificar como hoje está a parte dos bens, fazer esse planejamento antes de mudanças futuras que venham a acontecer. Então, vamos só aguardar um pouquinho aqui. Fiquem à vontade para o chat, para dúvidas hoje, para perguntar. Aproveitem bastante o professor Pablo Arruda. É uma oportunidade e tanto ter ele aqui hoje. Ele acabou de entrar. Bom dia! Bom dia, professor Pablo. Já Bom dia! nem pedi sua autorização, mas já quis abrir aqui para a turma, para todos já te aguardarem. Seja muito bem-vindo, já fiz as apresentações. Com certeza eles só vão confirmar o que eu falei aqui no início, do grande professor que é você. Muito obrigada hoje pela sua presença, por trazer esse conteúdo hoje com toda a maestria, que eu sei que você faz muito bem. Então, seja muito bem-vindo, professor. Fernanda, muitíssimo obrigado. Primeiro, me desculpe você, me desculpem todos por esses minutinhos de atraso. Mandei até mensagem para a Fernanda,
tentando expulsar um cliente de uma call aqui, que eu disse a ele que tinha que terminar 10 minutos antes das 10 horas, mas não há educação nesse meio, e aí eu estava forçando a máquina aqui para expulsá-lo, para a gente poder começar o nosso encontro logo. Obrigado pelo convite, Fernanda, parabéns aí pelo projeto que você desenvolve. Já identifico aqui, pelo menos a Carla Veiga, olhei rápido assim, que já esteve comigo em outras oportunidades, né, Carla? Bom dia a todos. Muito prazer conhecer aqueles que eu não conheço. Estou vendo aqui o Paulo Biglia, que também é meu conhecido, olhando rápido aqui, né? Mas um prazer conhecer aqueles que eu não conheço e um prazer rever aqueles que eu conheço. Fernanda bateu um papo comigo sobre o projeto que é desenvolvido por esse grupo e a gente, então, alinhou um bate-papo sobre aspectos tributários envolvendo o planejamento sucessório. É um assunto que é gigantesco, mas que tem pontos críticos. E aí eu quero trazer para vocês hoje esses pontos críticos envolvendo a parte tributária para planejamento sucessório. Primeira coisa, eu quero dividir com vocês rapidamente na tela. Deixa eu só abrir aqui. Prontíssimo. Me digam aí se apareceu para vocês o slide. Apareceu, tá ótimo. Maravilha. Então aí, pessoal, esse material de apoio que a gente vai usar nesse encontro pode ser baixado através desse QR Code que está aparecendo na tela, tá bom? Então, quem está aí acessando pelo notebook pode apontar a câmera do celular e já baixar o material. Quem estiver assistindo com o telefone pode dar um print de tela ou então, Fernanda, depois pede a equipe para disponibilizar o arquivo para eles, tá? De modo que ninguém precisa ficar anotando aí com muita correria o conteúdo que a gente vai exibir aqui. E colocar também à disposição de vocês os meus contatos, tá? Então, fiquem à vontade aí, o meu WhatsApp, a minha conta no Instagram. Eu ensandecidamente respondo às pessoas no WhatsApp, apesar de acumular um pouco mensagens aqui para conseguir responder, mas do meu jeito, né? Eu falo com o pessoal que se eu não responder aí em 1 ou 2 dias, manda outra mensagem para subir a mensagem na lista lá que a gente vai dando conta. Então, caso vocês precisem de alguma coisa, tirar uma dúvida, é um prazer atender vocês. E lá no Instagram, onde eu faço as lives, as postagens, então é um ambiente, é um meio ambiente onde a gente pode bater papo para trabalhar. Maravilha. Antes de eu ir para o conteúdo central dos slides, fazer uma rápida apresentação sobre planejamento sucessório e a relação com o ambiente tributário, tá, pessoal? Em primeiro lugar, planejamento sucessório, hoje muito popularizado, né, enquanto um produto, quase tão popularizado que as pessoas acabam achando que é uma disciplina jurídica. Então, me divirto um pouco com expressões do tipo: sou especialista em planejamento sucessório, né? Especialista é alguém que fez uma especialização, planejamento sucessório não é uma disciplina jurídica, é um produto. Então, até sinto um pouco de falta e carência, Fernanda, de ver as pessoas especialistas em direito, sabe? Ou em contabilidade, né? De acordo com as suas áreas de formação. E menos assim nessa coisa do produto, tá? Mas fato é que se essa popularização do planejamento sucessório traz males em relação a múltiplas informações na internet, informações de baixa qualidade, etc., por outro lado, isso esquenta o mercado. Não há dúvida que quanto mais pessoas falam daquele assunto, isso vai gerando um aquecimento do mercado em relação a isso. Tá? Bom dia, Natália. Aliás, agradecer quem está com os vídeos abertos, que é sempre muito bom poder dividir aí essa troca visual. Tá? Então, isso aquece o mercado, isso traz clientela, isso traz oportunidade de negócio. Então, assim, sim uma hipervalorização do produto na internet, com uma baixa qualidade, mas, ao mesmo tempo, também está trazendo clientes para esse eixo e para esse nicho. E no aspecto não tributário, mas no aspecto de ferramentas do planejamento sucessório, há um certo fetiche muito grande, Jonas, pela holding, né? Evidentemente que o que mais se ouve falar, se vê falar,
é sobre holding. Tanto é que os assuntos que eu escolhi para tratar com vocês hoje, nessa relação do tributário com o planejamento, valeu, Diegão, são assuntos atinentes a holding, tá? Porque eu sei, sim, do nível de fetiche que tem, de feitiço que tem em relação a isso. Mas eu quero alertar que não só, sabe, pessoal? Eu acho que as pessoas precisam abrir mais as mentes, obrigado, Médici, para perceber que holding é uma das ferramentas de planejamento sucessório. Eu vou dar uma ideia para vocês rápida disso, porque não é o núcleo da aula, mas ontem eu tive a primeira aula da minha nova turma do curso de Engenharia do Planejamento Sucessório, e é um módulo onde eu trato de outras ferramentas de planejamento que não a holding, porque depois vem os módulos de holding para frente. E nessa aula, a primeira ferramenta de planejamento sucessório que eu falo é o inventário. E aí as pessoas acabam se chocando, assim, cara, peraí, pô, se tudo que eu ouço sobre planejamento sucessório e tal é evitar o inventário, porque o inventário vai corroer o patrimônio da família brasileira e tal, para pão duro, como é que você tem a cara de pau de falar que inventário é ferramenta de planejamento sucessório? E por A mais B, eu dou vários motivos para mostrar que em determinadas situações você vai optar pelo inventário como ferramenta de planejamento sucessório. Tá? Não quero aqui abrir esse assunto, porque não foi o motivo, mas é muito mais para que vocês se permitam conhecer todas as ferramentas de planejamento e não fiquem nesse limitante que é a internet falando de holding, apesar de holding ser, sim, uma sensacional ferramenta e normalmente a que melhor monetiza, mas ela tem aplicação para quem dela precisa. Então, seguro de vida, por exemplo, é uma baita ferramenta de planejamento sucessório. A gente usa muito, mesmo que acoplada a outras ferramentas, né? O seguro de vida é uma maravilha, e a vantagem é que o valor da indenização vem totalmente livre de impostos, né? Pegando aqui o gancho do tributário, porque quem recebe o seguro de vida recebe o valor indenizatório, do qual não incide IR nem incide ITCMD, não passa pelo inventário, é um valor de liquidez imediata. Então, é uma boa ferramenta de planejamento. Mas não necessariamente é uma boa ferramenta de investimento, é verdade. E aí são escolhas que você faz. Planos de previdência, a gente está com repetitivo no STF para julgar se incide ou não ITCMD nos planos de previdência, PGBL e VGBL. O Rio de Janeiro, por exemplo, declarou inconstitucional a nossa lei estadual no que toca a tributação de ITCMD no VGBL, mas manteve no PGBL. E é muito provável que seja essa a postura do Tribunal do STF em relação ao assunto. A gente tem também a doação direta como ferramenta de planejamento sucessório. Ora, o planejamento dos meus pais, para mim, por orientação minha, foi doação direta. Um imóvel de classe média, não valia a pena rodear por milhares de circunstâncias, doação direta feita a mim, lindo, maravilhoso, está feito, ótimo planejamento. E outra ferramenta que eu uso muito e que é execrada é o testamento. O testamento é lindo, tem horas que você não consegue resolver em vida, tem horas que você não consegue solucionar com holding. E o testamento é daqueles que tem ali uma versatilidade muito grande, com uma razoável segurança jurídica, desde que bem feito. Com testamento, você não vai conseguir fugir do inventário, você tem riscos ali de questionamento da validade do testamento. Realmente, isso é uma verdade. Mas, antes que esfrie meu café, obrigado, me desculpa. Mas, eu tenho dezenas e dezenas de exemplos de clientes no escritório onde a gente usou o testamento como ferramenta de planejamento sucessório. E, por fim, a criatividade. Não pensar essas ferramentas de forma isolada. Quantas vezes no mesmo planejamento eu tenho holding, doação direta, testamento e ainda apinho o inventário de um pedacinho de risco que eu deixo para não suceder em vida, para evitar passar problema. Eu deixo no patrimônio da pessoa até um momento de maturidade melhor para ver o que fazer. Até porque, Caio, quem inicia um projeto de planejamento nunca termina, né? A pessoa não termina um projeto de planejamento. Na medida em que você inicia, Valéria, você passa a
estar em planejamento. O tempo todo está em planejamento, onde você pode ter que rever as ferramentas de acordo com as mudanças circunstanciais. Pronto. Então, esse foi o meu bom dia para vocês, fora do tema diretamente escolhido para hoje, que é a tributação no planejamento, mas com o objetivo de abrir a cabeça de vocês para essas possibilidades que estão além da tão falada holding. Tá? Bom, aqui na parte que envolve tributação e planejamento, a gente tem alguns tributos para os quais a gente tem que focar, olhar. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes, Doação. A sigla pode ser diferente para cada estado, mas o imposto é o mesmo, ele está previsto na Constituição, então não há diferença em relação a qual seja o imposto de estado para estado. O ITCMD é um imposto estadual, de competência de cobrança estadual, que tem como fatos geradores, segundo a Constituição, a transmissão causa-morte e a transmissão por atos intervivos que sejam graciosos. Né? Então, a transmissão causa-morte e a doação são os dois fatos geradores previstos na Constituição para esse assunto. É um fantasma? É um fantasma. Quem aqui não ouviu ou não disse o ITCMD vai aumentar? Né? Não é esse um fantasma que a gente ouve, né, Diegão? O ITCMD vai aumentar e tal. Deixa eu dividir com vocês aqui uma historinha rápida, tá? De quem faz planejamento há 20 anos. Essa coisa de o ITCMD vai aumentar, que hoje está sendo muito dita, vem, na verdade, de uma primeira onda de aumento de ITCMD que aconteceu em 2015. E o que eu vou falar agora não é de passado, eu vou falar de futuro. Tá? Eu vou explicar a vocês por que a reforma tributária alerta para um aumento de TCMD. E isso é diálogo com o cliente para a gente falar de venda de produto, de planejamento. Até 2013, não se admitia a progressividade do ITCMD. O ITCMD, como imposto real, quer dizer, ele recai sobre a RES, já haveria atendimento à capacidade contributiva na medida em que ele incide sobre o valor do bem. Então, se o bem é de 10 mil, eu vou ter lá uma alíquota de X% sobre 10 mil. Se o bem é de 1 milhão, eu vou ter uma alíquota de X% sobre 1 milhão. E aí, para atender a capacidade contributiva, não haveria razão de ser numa progressividade. Por quê? Porque o valor do bem já estaria alinhado com o tamanho da pessoa para o patrimônio, para o universo tributário. E tinha súmulas, nós tínhamos duas súmulas que, em relação a uma IPTU, uma ITBI, a outra IPTU, acho, que proibiam a progressividade de impostos reais. Até que, em 2013, o STF julgou um extraordinário oriundo do Rio Grande do Sul e admitiu-se ali, em 2013, a progressividade do ITCMD. Quando a progressividade foi reconhecida pelo STF, os estados se movimentaram para mudar suas leis e prever tal progressividade. E aí, em 2015, veio a primeira onda, onde 10 unidades da federação alteraram suas leis, o Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, inclusive, para prever a progressividade na própria lei. E, consequentemente, aproveitaram aquela oportunidade para aumentar a alíquota. Então, no Rio, por exemplo, a alíquota era 4% de TCMD, e aí, quando teve a mudança em 2015, o Estado jogou para 4,5% e 5% progressivos. E depois, em 2017, galera, jogou de 4% a 8% progressivos, tá? Aumentou aí a faixa e foi até o limite, que hoje é de 8%. E isso foi feito em 10 unidades da federação. De lá para cá, outras já fizeram. E hoje, são 18 unidades da federação que operam com o ITCMD progressivo, ou seja, 2/3 dos estados da federação. 2/3 dos estados. A reforma tributária, que passou na Câmara, a primeira versão de emenda constitucional, altera a Constituição para obrigar a progressividade. Então, a progressividade que era proibida até certo momento, passou a ser admitida pela jurisprudência em 2013, e se avançar a reforma tal qual ela está, essa progressividade passa a ser
compulsória. O que vai acontecer? Os 9 estados da federação que ainda não operam com a progressividade vão ser obrigados a alterar suas normas. E quando fizerem, o que é provável que aconteça, Ederson? Ora, que eles aproveitem para aumentar a alíquota dentro do limite que existe hoje, que é de até 8%. Então, primeiro é aprender com a história para entender o futuro. Tal qual está a reforma tributária hoje, a gente tem um desenho de probabilidade de aumento de TCMD em 9 estados da federação que não operam com progressividade e que, com a reforma, teriam que ser obrigados a fazê-lo e, consequentemente, repetiriam o que foi feito em 2015, né? Aproveitando a mudança para aumentar a alíquota. Ok, pessoal? Isso é recado de diálogo com o cliente. Segunda coisa é que, de fato, há um discurso político pelo aumento do teto da alíquota, hoje de 8%. Esse discurso vinha no governo anterior, acabou ficando ali quieto, e é forte no governo atual. Eu mesmo fiz um podcast, entrevistei o Bernard Api, que é o pai do texto da reforma tributária, fiz um bate-papo com ele muito legal para o Diga Aí, e eu perguntei a ele sobre a visão dele em relação ao ITCMD. Ele disse, para mim, no Brasil, o ITCMD é baixo. O Haddad, antes mesmo da eleição, enquanto pré-candidato a ministro da Economia, já dizia, a gente vai aumentar o ITCMD. Então, realmente, a gente volta a ter um discurso de aumento que vem do Senado, cabe ao Senado fazer esse aumento. Perdão? Cabe ao Senado fazer esse aumento. O Senado é formado por membros representantes dos estados. Então, há uma probabilidade muito grande de, na hora de fazer um ajuste, porque ali tem um grito em relação ao IVA, em relação ao prejuízo que vai ter de arrecadação para os estados, porque haveria ali um aumento em relação à tributação de serviço, mas uma perda arrecadatória para os estados. Consequentemente, pode ser que o Senado negocie, dizendo, olha, eu aprovo a reforma desde que eu possa aumentar o teto. Pessoal, que ele já pode, Fabiano, no Senado, ele já pode, porque a competência é dele, a caneta é dele. Mas não basta ter a caneta, né? É preciso ter engenho político. Não dá para o Senado simplesmente dar uma canetada e resolver aumentar, mesmo tendo poder para isso, e arrumar um imbróglio político com aquilo ali. Então, esse é o cenário do ITCMD no Brasil. Essa coisa de aumentar para 16, 20, veio desde que a Confaz, em 2015, pediu ao Senado para aumentar para 20%. Então, está aí esse fantasminha, tá? Maravilha. O que a gente pode falar sobre TCMD em matéria de planejamento sucessório, depois de fazer esse apanhado político? Isso aqui está no Valor Econômico de ontem. A notícia de que o Estado de São Paulo recuperou 112 milhões de reais de TCMD. E isso vem de autorregularização, tá? São 2 operações da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, uma delas é bem conhecida, chamada Donátio 15, e essas operações estão atreladas a convênio entre a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Galera, as pessoas acham que fazer doação de bens e não levar a tributação vai passar livre, leve e solto dos olhos da Secretaria de Fazenda Estadual. E isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Pessoal, eu estou com uma obra aqui em casa, está tendo um bate-bate aqui. Está incomodando? Porque eu posso pedir aos meninos para pararem. Não está, não? Ah, então que ótimo, que maravilha. Porque aqui está batendo em mim. Só que eu estou dando no estúdio, então eu acho que está segurando. E aí, pessoal, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo fez um convênio com a Receita Federal e a Receita Federal mandou a listagem de todas as doações comunicadas em declaração de imposto de renda. Papai doou dinheiro para o filho, papai doou cotas para filho, papai doou automóvel para filho, tá? E a Receita comunicou isso à Cefaz. A Cefaz pegou esse troço e mapeou no cara crachá.
identificou irregularidades de gente que declarou no IR doação, mas não chamou a Fazenda Estadual para pingar no cofrinho da Fazenda Estadual o ITCMD dessas doações. Conclusão, ficou facílimo de mapear isso, mas facílimo. Eles mandaram SMS para os contribuintes, disseram, olha, vem aqui, paga com multa de 1%, juros, correção, e eu não te aplico multa outras, né? Não te aplico penalidades. E aí, autorregularização, a galera foi lá e pagou, e o Estado arrecadou aí 112 milhões de reais nessa brincadeira. Muita grana, com pouco esforço, né? Com pouco esforço, porque foi a autorregularização. Isso vai aumentar, pessoal. Isso vai aumentar muito. Vocês viram agora, no mês retrasado, a Lei Complementar 199 de 2023? A Lei Complementar 199 de 2023 vem como um cavalo de Troia, Amanda, para os tributaristas, para o contribuinte de um modo geral. Por que cavalo de Troia? Porque ela vem sob o manto de uma lei de simplificação tributária. Então, ela vem vestida de coisa boa. É uma lei desse tamanho. Quando você vai olhar o artigo 4º da Lei Complementar 199, ela diz que a União, os estados, DF, os municípios podem trocar as informações sobre o contribuinte livremente para facilitar essa desburocratização tributária. Sob a justificativa de facilitar a desburocratização tributária, Marconi, nós agora estamos como se estivéssemos num convênio automático. É isso que a gente vê com esse cavalo de Troia da Lei Complementar 199. Então, a probabilidade de cruzamento de informações, a partir de agora, está formalizada, está legalizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse cenário. E a gente teve, em 2021, um julgado repetitivo no STJ reconhecendo o prazo para cobrança de TCMD, que é de 5 anos a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte à operação. Então, isso, de fato, assusta. Isso assusta, porque a gente faz uma operação hoje e a gente tem que fazer uma oração por 5 anos a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte. Tá? E muita coisa pode mudar. A própria ferramenta de fiscalização pode mudar. Por exemplo, numa aplicação ampla do artigo 4º da Lei Complementar 199, a nova ferramenta poderia pegar atos praticados 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que, quando foram praticados, não levavam em consideração essas novas possibilidades. Por isso, pessoal, a gente até faz, Carla, planejamento levando em consideração o que está no nosso meio ambiente hoje. Mas a gente não ignora a possibilidade de mudanças de ferramenta, que podem colocar em xeque operações feitas anteriormente dentro de um estado das coisas em que aquilo não era possível. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é bobagem, vou aqui. Mas vamos olhar agora para o planejamento sucessório, em cima do que a Constituição traz para a gente em matéria de ITCMD. A Constituição, lá no artigo 155, trata do ITCMD no inciso 1. Então, estabelece que compete aos estados cobrar ITCMD. E no parágrafo 1º, estabelece como é fixada essa competência. E aqui, pessoal, eu já quero ensinar uma das melhores ferramentas de planejamento sucessório que a gente tem envolvendo o ITCMD hoje no Brasil, com uma margem de segurança razoável e que ajuda até mesmo olhando para o inventário, tá? Mas também para a holding. A gente percebe que, quanto aos imóveis, deixa eu pegar minha canetinha aqui, quanto aos imóveis, não há dúvida
o imposto recairá no estado onde estiver o imóvel. Então, eu não consigo deslocar a competência tributária de ITCMD em matéria de imóvel. Se alguém morrer tendo imóveis em 10 unidades da federação, eu vou fazer o inventário dessa pessoa, porém, 10 estados diferentes serão credores de ITCMD relativamente, cada qual, aos imóveis que estão em seu território. Então, o ITCMD, para fins de imóveis, seja para doação, seja para causa-morte, não dá margem. Eu não tenho como me divertir com o ITCMD no que toca a imóveis, tanto para doação quanto para causa-morte. Porém, para os bens móveis, a gente tem uma brincadeira aqui. Quando a competência para tributar, no caso de inventário, é onde se processar o inventário. Onde se processar o inventário, será competente o Estado para cobrar ITCMD de bens móveis. E aí o macete aqui é o seguinte, o Marconi. Pablo, como é que eu sei o que é bem móvel? Faz o seguinte, é imóvel? Não? Então é móvel. Então, automóvel, dinheiro, ações, cotas de sociedades, investimentos financeiros, Bitcoin, tudo isso é classificado juridicamente como bem móvel. E no caso de inventário, será competente para tributar o ITCMD o Estado onde se processar o inventário. O interessante aqui, Diego, vira ferramenta de planejamento pós-mortem, é que no inventário extrajudicial, eu lavro a escritura de inventário onde eu quiser. A gente tem o artigo 8º da Lei de Registro de Empresas, o 935 de 94. Ó, gente, isso não é nem só para imposto, tá? Quando eu tenho que fazer escritura de venda de imóveis, testamento e tal, eu fujo do Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais caros em matéria de cartório para lavar a escritura. Eu faço muito, por exemplo, no Distrito Federal, que é um dos lugares mais baratos que tem para fazer. Você vai fazer, por exemplo, escritura de transferência imobiliária, a primeira é R$ 1.400, as seguintes são, sei lá, R$ 500. É bem barato, assim. Né? Aqui no Rio custaria 18 mil uma, 20 mil a outra. É um nível absurdo por conta do envolvimento com o valor dos ativos que estão sendo escriturados. Então, esse dispositivo aqui da Lei de Registro de Empresas, não olhem para ele só na questão tributária, não. Lembrem-se que vocês podem lavrar a escritura onde vocês quiserem, tá? É uma liberdade. E hoje, com os cartórios digitais, você não precisa se deslocar a lugar nenhum para fazer isso. Você consegue fazer tudo à distância, remotamente, tá? Mas em matéria de inventário, vamos imaginar o seguinte. Estado do Rio de Janeiro, eu tenho um cliente com 40 milhões de reais em investimentos financeiros. O cara morreu hoje. Onde eu vou processar o inventário desse cara? Meu irmão, não vai ser no Rio, onde isso seria tributado com uma alíquota de 8%. Eu vou para o Acre, eu vou para o Amazonas, e tem a alíquota de 2%. Pego um cartório lá, lavro a escritura lá e vou tributar lá. E eu estou jogando o jogo com o regulamento no sovaco, perceberam? Regulamento no sovaco. Tributa ITCMD de bem móvel, onde se processar o inventário. Aí, se ele tiver imóvel no Rio, Pablo, beleza, eu vou recolher ITCMD do imóvel no Rio. E as cotas que ele tem de empresas? Eu vou recolher lá, no estado onde eu estou processando o inventário. Ué, então você vai recolher ITCMD em estados diferentes? Ué, como seria se ele tivesse 10 imóveis em 10 estados diferentes? Eu não recolheria ITCMD em 10 estados diferentes, pessoal?
porque a competência para tributar ITCMD é do estado onde está o imóvel, no caso de imóvel, e no caso de imóvel é onde se processa o inventário. Pernambuco. Pernambuco, até 2015, era paraíso fiscal de TCMD, tinha alíquota de 2%. Com aquela primeira onda, eles aumentaram para 8%. Não foram gentis que nem o Rio, que fez de 4 para 4,5, 5, para depois jogar... Não! Meteram logo 8%. Pô! Só que Pernambuco tem uma coisa curiosa. Tem gente de Pernambuco aí? Tem alguém de Pernambuco aí? Se tiver, dá uma olha aí, ó. Marconi. Marconi, Pernambuco tem uma coisa curiosíssima, bro. Dayana. De tempos em tempos, tem lá uma renúncia, tem lá um abatimento de TCMD. Que na minha cabeça não quer dizer nada além de que alguma grande família está fazendo algum grande movimento. Porque, cara, eu não consigo imaginar, assim, não é reduzir imposto de combustível para estimular a economia. Tá? Então, o TCMD, nos últimos 3, 4 anos, fez redução de TCMD. E, nesse momento, está em redução de TCMD. A DAI já colocou aí, ó, operações realizadas até fevereiro de 2024, com a redução que vai de 1% a 2%, aí é por valor e tal. Na penúltima vez que isso foi feito, ele ia para 1, 2 e 3. Aí tinha um período, um valor baixinho até 1, aí um valor qualquer até 2, se fizesse até tal data, e um valor qualquer, 3, se fizesse de tal data a tal data. Cara, é paraíso. Hoje, se eu tenho, e com 10% de desconto à vista, se eu tenho hoje um morto no Rio de Janeiro, hoje, agora, o cliente morreu, me avisou, beleza, qual é o ativo? Não, o cara tem automóvel caro, o cara tem ações em bolsa, investimento financeiro, cota de empresa. Ah, é? Ô, meu Pernambuco, bora fazer esse inventário aí, cara. Eu vou tributar todos esses ativos não imóveis a 1%. E vou jogar o jogo, pô, no by the book. Todo mundo está comigo, sim ou não? Estão comigo nessa lógica? Tá? E isso para inventário. A reforma tributária, pessoal, prevê acabar com isso, tá? A reforma tributária prevê, já passou na Câmara, que no caso do inventário, seria o ente tributante o local onde tivesse domicílio findo, e não mais o local onde se processasse o inventário. Tá? Então, isso está aí com dias contados. Por outro lado, falando aqui não de morte, não de inventário, mas de doação, você observa que, relativamente aos móveis, compete ao Estado onde tiver domicílio o doador. O Estado onde tiver domicílio o doador. E aí, agora, Catarine, que eu vou chegar para responder a tua pergunta. Tá? Então, aqui no inciso 2 do 155, parágrafo 1º, ele fala uma regra para inventário e outra regra para doação. Para inventário, onde se processa o inventário. Para doação, onde tem domicílio o doador. Lembrando que toda essa flexibilidade aqui desse inciso 2 é só para bens móveis. Não se iludam, para imóveis não tem brincadeira, é onde está o imóvel. Então, a competência para tributar ITCMD de bem móvel é onde tem domicílio o doador. E aí vem outra ferramenta para jogar o jogo com o livro debaixo do sovaco, jogar o jogo com o regulamento debaixo do braço. Porque o Código Tributário diz que o domicílio fiscal da pessoa natural, na falta de eleição, é onde tem sua residência habitual. Vocês percebem que a residência como elemento fixador de domicílio é residual? Porque a regra é, na falta de eleição, será residência habitual. E se eu quiser eleger outro estado que não da minha residência? Está escrito aí, elege.
o que dá margem para que a gente faça eleição de domicílio fiscal para fins de TCMD. E essa, eu vou botar um café para fazer aqui para mim, mas continuo falando. E essa é uma baita ferramenta que tem sido usada para fins de planejamento sucessório. Como, pessoal? Como? Pega um cliente que tem 30 imóveis. Não consigo deslocar competência tributária e imobiliária. Não consigo. Mas e se eu colocar esses imóveis dentro de uma empresa? Uma holding patrimonial, como gostamos de falar. Aí o meu cliente deixou de ter 30 imóveis. Ele passou a ter cotas. Marconi, cotas são bens móveis ou imóveis? Cotas são bens móveis. E agora, eu consigo deslocar a competência tributária para esse TCMD? Consigo. Porque agora eu posso mudar o domicílio fiscal do meu cliente e tributar essa doação em algum estado que tenha uma alíquota mais favorecida para o ITCMD. Esse desenho tem sido replicado com muito sucesso nos últimos tempos. Muito sucesso. E é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. Um alerta para quem não me conhecia ainda. Eu sou chato. Eu tenho uma preocupação em relação à matriz de risco quando eu faço planejamento. Então, tem várias ferramentas para economia de impostos em holding que eu não concordo. Não porque há risco, mas é porque o risco é incompatível. Tá, meu irmão? Eu vou para um risco compatível é uma coisa, eu vou para um risco incompatível é outra. Quem não assistiu, eu fiz uma live na semana passada, retrasada, sobre matriz de risco no planejamento sucessório. Ficou bem legal. Eu explico ali como é que a gente escolhe riscos quando faz planejamento sucessório. Tá? Depois até a gente tenta achar, eu botar o link aí para vocês, eu não sei se alguém tem fácil isso, senão aqui quando eu der uma pausa para fazer um xixi, eu pego no meu Instagram e boto o link para vocês aí essa live. Então, o que a gente tem feito com rotina, Marconi? A gente tem mudado o acervo do cliente de acervo imobiliário para acervo mobiliário. Como é que eu faço isso sem que ele tenha que vender os imóveis e mudar a forma dele de pensar patrimônio? Ora, ele vai integralizar esses imóveis numa holding. Ele vai deixar de ter imóveis, passa a ter cotas. E eu, então, altero o domicílio fiscal desse cliente para outro estado que tem a alíquota mais favorecida. Qual estado, Pablo? Acre. Os estados do norte, de modo geral, são estados que operam, sim, com a alíquota mais favorecida. Fábio, poderia fazer Pernambuco agora, né? Poderia, mas aí eu vou trazer um outro cenário para vocês. Em primeiro lugar, como é que é o modus operandi disso, né? A gente contrata um endereço virtual no estado de destino, o estado que a gente está escolhendo. Isso vai gerar um custo para o cliente, um custo anual, e a gente contrata, na verdade, 2 endereços, um para ele e um para a empresa, para a holding. Detalhe aqui, Valéria, é que a gente tecnicamente não precisaria deslocar a empresa para o mesmo estado onde eu estou botando o domicílio dele. Tá? Porque vocês leram aí na Constituição, o que determina a tributação é o estado onde tem domicílio doador. Então, não importa, ou não importaria a empresa estar, por exemplo, Fabiano, no Rio de Janeiro. O que importaria é o sócio, que é o doador, ter domicílio fiscal no estado escolhido, no estado eleito. O problema é que quando eu desloco a empresa para o mesmo estado, eu desloco toda a comunicação para aquele estado. Então, se o cara tem domicílio fiscal no Amazonas e abriu uma empresa no Amazonas, qualquer comunicação fiscal que, por exemplo, faça um eclipse entre junta comercial, declaração de imposto de renda e Cefaz, tá? Vai encontrar tudo onde? No mesmo lugar. Ao passo que, se eu deixo a empresa do cara no Rio, qualquer ato que utilize a junta como ferramenta de fiscalização, o Estado do Rio poderia olhar e falar assim, mas esse cara está no Rio.
ele mora no Rio, ele tem uma empresa no Rio, e ele pagou IPTCMD para o estado do Amazonas, eita, porra, caiu isso não. E aí eu poderia ter um estado do Rio de Janeiro chateado, porque eu preferi o estado do Amazonas. E sempre que eu faço um preferido, Fernanda, eu tenho um preterido. Não existe preferido sem preterido. Então, mas você não tem o direito de eleger o domicílio? O direito eu tenho. Mas você acha que o estado preterido vai entregar isso de mão beijada? Não vai querer discutir, etc., que há abuso e tal? Então, como uma ferramenta de segurança, a gente desloca a empresa também para o mesmo lugar. Tá? Tem estados em que essa fiscalização é prevista em lei. Minas, Santa Catarina, Paraná, as secretarias de Fazenda exigem que as juntas comerciais comuniquem doações feitas. Aliás, digo logo, hein? Quem é de Minas aí, tá? Minas exige até compra e venda de cotas de pai para filho, para verificar se não é simulação. A lei estadual mineira diz que a junta tem que comunicar à Secretaria de Fazenda estadual venda de cota de pai para filho. De novo, venda, papo. Pô, venda não tem TCMD. Sim, mas de pai para filha, você faz, já está presumindo que é fake news, está presumindo que é simulação. E aí, se enxergar como um ato simulado, vai dizer, não, prevalece a doação, que é o ato de simulado. Quero TCMD. Então, brincar com mudança de domicílio fiscal é bem legal, é para o Pablo, que é realmente bastante ortodoxo, eu costumo não inventar muita moda, é uma ferramenta que tem sido bastante funcional. Agora, o cabra vai ter um domicílio fiscal no Amazonas, por exemplo, pessoal, ele vai gastar lá para manter endereço virtual cerca de 2 salários mínimos, aí por ano, tá? Por ano. Às vezes tu consegue desconto e tal, mas vamos botar ali 2 salários mínimos por ano. E lá tem uma taxa de fiscalização municipal anual de R$ 1.500. Então, assim, mais contador, mais não sei o quê, essa holding para esse cara custa 6 mil, 7 mil por ano. Tudo bem? Ué, se o cara tiver 40 milhões de patrimônio, porra, tudo bem. Mas se o cara tem uma casa de R$ 1 milhão, ele mal declara o imposto de renda dele direito, né? Não faz nada direito, e você dá um CNPJ para o cara em outro estado, cara, você está destruindo o cara, você vai corroer o cara, entendeu? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter em relação ao uso da ferramenta. Eu jamais vou montar uma holding em outro estado e tal, por causa de um imóvel. Mas vai ter economia de TCMD. Eu sei que vai, mas eu vou destruir o cara. Ele não sabe nem declarar imposto de renda da pessoa física. E de um dia para o outro ele tem um CNPJ, ele tem uma taxa de fiscalização para cuidar, ele tem uma contabilidade. Nada disso vai funcionar. Ele pode fazer dar certo no primeiro mês. No ano seguinte já deu errado. Então, cuidado para usar a ferramenta para quem dela precisa. E aí eu vou perguntar a vocês, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo aqui por enquanto? Marcílio colocou aqui, o Minas fala até que a base de cálculo do TCMD referente às cotas, se integralizado com imóveis, tem que ver o valor dos imóveis. Minas faz igualzinho Paraná e Pernambuco, tá? Se você integralizar imóveis e doar cotas, nos primeiros 5 anos da criação da empresa e da integralização dos imóveis, eles querem fiscalizar o valor dos imóveis. Repare, quando a gente muda o domicílio fiscal, a primeira coisa que a gente está querendo economizar é a alíquota. Então, eu saio do Rio com uma alíquota de 8, eu saio de Santa Catarina com uma alíquota de 7, eu saio de Pernambuco com uma alíquota de 8, fora agora esse momento de redução, que é até fevereiro, e eu pulo para um estado com alíquota de 2. E aí eu estou dizendo que eu reduzi a tributação do cara em 4 vezes. E o cara tem que ficar feliz, não tem como. Mas já é um dinheirão. Eu sei que é, meu filho. Só que, quando a gente muda o domicílio fiscal, a gente também encontra uma outra possibilidade de economia. E é a economia na base de cálculo. Porque, assim, se você doar um imóvel agora, você não consegue escapar muito da avaliação do imóvel, consegue? Aí vai ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas doou o imóvel aí agora, hoje, nesse momento, vai tomar uma porradinha, porque vai avaliar o imóvel. Não é assim que funciona com doação imobiliária, pessoal? Agora,
com doação de cotas de empresa, você vai ter uma variável entre os estados e, por vezes, dá margem à redução da base de cálculo. Eu vou dar um exemplo visual para vocês. Meu Rio de Janeiro. Na transmissão de ações não negociadas em bolsa, cotas, etc., a base de cálculo vai ser apurada conforme valor de mercado. Olha só a maldade. Valor de mercado, meu irmão, é quanto vale, é por quanto vende. Isso é valor de mercado. Porém, ele diz, apurado com base no balanço patrimonial. Então, apesar de ele falar em valor de mercado, ele me traz uma referência de critério, e aparentemente é mais vantajosa. Por quê? Só para melhorar um pouquinho a visão de vocês. Porque na hora que eu crio uma holding e eu integralizo bens nessa holding, a legislação de imposto de renda me dá duas opções. Primeira, integralize pelo valor histórico. Então, o valor de custo de aquisição que está declarado no imposto de renda pessoa física. Eu tenho lá no meu imposto de renda pessoa física o imóvel que eu comprei declarado por 400 mil, eu integralizo na holding pelos mesmos 400 mil, o que vai trazer para mim uma correspondência em cotas equivalente a 400 mil. 0 a 0. Saíram 400 imóveis, entraram 400 em cotas. Por outro lado, a lei faculta também que eu integralize na empresa pelo valor de mercado. Digamos que esse imóvel tenha valor de R$1 milhão. Eu posso integralizar por 400 ou por 1 milhão. Na medida em que eu integralizo, Caio, por 1 milhão, eu tenho um ganho de capital de 600 mil. Porque eu estou tirando um imóvel de 400 mil da minha declaração e estou trazendo cotas ou ações no valor de 1 milhão. Então, contabilmente, eu troco 400 por 1 milhão. E aí eu vou ter que pagar o ganho de capital. É isso que diz o artigo 23 da 9249 de 95. O que a gente faz na prática, pessoal? Ordinariamente, Jonas, integraliza pelo valor histórico. Porque eu não vou ficar pagando ganho de capital sem ter vendido nada, sem ter colocado um dinheiro no bolso, nada disso. Então, eu vou integralizar pelo valor histórico. Só que na medida em que eu integralizo pelo valor histórico, o espectro contábil disso na empresa vai ser o valor histórico. Então, o balanço patrimonial dessa empresa, Diegão, vai refletir o valor histórico. Depois que eu crio essa empresa com capital de, sei lá, 4 milhões, mas que por trás disso tem 20 milhões de reais em bens, valor de mercado, mas o valor histórico, 4 milhões, se 3, 4, 5 meses depois eu fizer um balanço, eu vou encontrar um patrimônio líquido, eu sei, não será igual a 4 milhões, porque eu tenho mutação patrimonial, sai dinheiro, entra dinheiro na empresa, mas algo que será próximo de 4 milhões. Próximo de 4 milhões. No Rio, eu vou apresentar esse balanço. Eu vou dizer, ó, quero doar aqui essas cotas. Meu valor de mercado, segundo o artigo 22 da 7174/2015 do Rio, é o balanço. Está aqui o balanço. E se eu consigo doar com base nesse valor, minha base de cálculo é menor do que o valor de mercado. Minha base de cálculo vai ficar em torno de 4 milhões para esconder um valor de mercado de 20. Entenderam essa dinâmica, sim ou não? Só que o Rio não é para amador. O parágrafo 1º diz, olha, quando o valor de patrimônio líquido não corresponder ao mercado, a autoridade pode proceder a ajustes de determinação. Olha a expressão determinação, gente, que é uma expressão técnica na contabilidade, que é o balanço de determinação. E aí, nesse caso, eu vou pegar o valor exato. O valor exato. Todo mundo entendeu, sim ou não?
nessa história. E aí vai ficar caro. São Paulo, por exemplo, tem uma vantagem. A legislação estadual de São Paulo prevê que é balanço. E não tem esse parágrafo primeiro do Rio, dizendo que, se houver distorção, pode fazer a determinação. E aí, lá, a Fazenda Estadual tenta botar valor de avaliação, Diego. Tenta. Mas é só judicializar com mandado de segurança. Todo mundo ganha. Então, quem faz projeto de holding em São Paulo consegue fazer a doação de cotas pelo valor do balanço patrimonial. Vai tropeçar na Cefaz, mas vai ganhar no judiciário. Se isso estiver ajustado com o cliente, cara, é o jogo, é o projeto. É o projeto. E aí, quando você faz a escolha de domicílio fiscal, o objetivo é tentar obter o melhor dos dois mundos. É ir para um estado em que a alíquota é menor do que o meu e um estado que seja mais benevolente com a base de cálculo. Então, por exemplo, o estado do Amazonas, até 6, 8 meses atrás, deixava você fazer doação de cota pelo valor do capital social, pelo valor nominal da cota. Nem balanço a gente fazia. Cara, sensacional! Então, eu pegava um cliente com patrimônio de 20 milhões, cujo valor histórico de IR era 4 milhões, jogava dentro da holding, lá no Amazonas, mudava o domicílio do boneco para o Amazonas e doava lá. E tributava 2% em cima de 4 milhões, fugindo de 8% em cima de 20 milhões no Rio. Nesse exemplo que eu dei, entendeu? Então, eu busquei redução na alíquota e na base de cálculo. Mas agora o estado do Amazonas começou a pedir balanço. Por enquanto, estou sem medo, porque balanço ainda vai refletir algo próximo do valor histórico. Mas pode mudar, sim ou não? Pode. O meu cliente tem que estar ciente. A única coisa é que eu estou deslocando ele para uma alíquota mais baixa. Mesmo que fosse a mesma base de cálculo do Rio, 20 milhões, aqui a alíquota 8, lá 2. E é esse o jogo. Dúvidas, por favor. Pode falar, Diegão. Pablo, posso Fala falar? comigo. Pode. Uma dúvida aqui que me veio. Bom dia a todos. Minha atuação praticamente que é 100% aqui tributário, mas enfim, que a gente trabalha em planejamento societário, planejamento sucessório, tem que essas duas linhas, né, o societário e o tributário, mas acaba que eu penso muito na teoria aí, quando você fala do deslocamento, o que é que você acha da questão do propósito negocial? Por quê? O CAF é a teoria mais forte do planejamento tributário, é o propósito negocial, então várias situações eles desconsideram. Aqui, eu falo aqui do Ceará, no município aqui de Fortaleza, onde eu já fui do Conselho de Contribuintes, algumas holdings eram desconsideradas por conta do propósito negocial, de fato. Naquele momento, ainda, quando nem tinha ainda o voto do tema 796, contencioso aqui, o Tribunal Municipal daqui, ele já tinha um entendimento da questão de tributar a diferença, né? Enfim, Fortaleza era bem forte nesse sentido. E aqui no Estado, também há uma tendência dessa questão. A gente teve recentemente uma situação de tributar pelo patrimônio líquido, e aí, de fato, eles queriam a questão, disse, não, o auditor fiscal, não, é o capital. E aí a gente falou, não, mas vocês sempre trabalham isso com o PL, não tem nada a ver com a questão do capital. E aí eu tenho um receio, às vezes, principalmente por conta da Lei Complementar 199, recente, essa troca de informações, dessa troca de informações, eles terem essa questão de desconsiderar essa eleição. Olha, ele fez aquilo ali nitidamente, não há um propósito negocial, nitidamente só para pagar menos tributo. Eu desconsidero, e aí, havendo essa desconsideração como uma sujeição ativa diferenciada, eu não tenho, de fato, assim, como deduzir, o que eu paguei no Amazonas,
eu vou descontar e vou pagar aqui o Rio de Janeiro. Bom, Paguei errado, irmão. Paguei lá, vou ter que pagar no Rio. paguei mal, Mas paguei dois vezes. o que é que É você isso. acha assim? Porque eu acabo que nos pareceres aqui, a gente já teve um cliente que teve essa ideia, não sei se agora foi Acre ou foi Amazonas, e aí o meu sócio da área societária tem uma criatividade assim, maior de pegar e dizer, epa, pera, com os custos não dá, eu falei, pera aí, porque eu acredito que a gente tem que analisar o propósito. Qual é o teu ponto de vista? Maravilha, vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, eu acredito no propósito negocial como sendo um norte necessário, porque, primeiro, o STF disse pela possibilidade, né, a constitucionalidade da previsão do CTN de desconsiderar negócios jurídicos que sejam ou tenham tido o propósito de burlar a tributação, e essa matéria foi levada à ADIM, e a ADIM percebeu pela constitucionalidade do dispositivo tributário. Primeira coisa. Então, eu vejo muita gente na internet dizendo, por exemplo, Diego, que no Brasil não existe essa coisa de propósito negocial. Cara, isso é um nível de irresponsabilidade que não tem tamanho, tá? Por outro lado, como é que eu analiso isso? Eu analiso isso em diferentes frentes, Diego. A primeira frente como eu faço para que o preterido não descubra? Essa é a primeira frente. São frentes diferentes, tá, cara? Então, a primeira coisa o preterido pode ficar chateado e pode levantar a lebre, a bola de um propósito negocial inexistente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que ele não veja. Por isso, por exemplo, que eu desloco a empresa para o mesmo estado. Tá? Essa é a primeira coisa, assim. Porque aí, se houver, por exemplo, convênio da Receita Federal com o Estado, isso vai acontecer onde? Vai acontecer com a Receita Federal, a delegacia lá do Amazonas, pegando a mão como exemplo, tá? Junto com a Fazenda Estadual do Amazonas. E aí vai bater que o cara declarou imposto de renda com endereço lá, ele fez doação lá na junta de lá. Então, a primeira coisa que eu faço se eu temo pelo questionamento do propósito negocial, a minha primeira missão é tentar passar despercebido. Para mim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa não passou despercebido, fui fiscalizado, eu preciso ter tese razoável de defesa. Nesse caso do 127 do CTN, eu tenho um conforto razoável, porque o texto é imotivado, né? O texto legal é imotivado. Ele vem e diz com muita tranquilidade, na falta de eleição vai ser o da residência habitual. O que significa dizer que eu tenho como primazia o direito de eleger. E é muito interessante. Mas você não pode eleger em algum lugar que não seja a sua residência. Pô, peraí. Se eu tivesse que eleger o da minha residência, qual seria a lógica de um texto que diz na falta de escolha será o da residência? Tá? E essa é uma lógica que diz o seguinte, eu não estou fazendo algo para tentar driblar, não. Eu estou jogando o jogo como ele está dizendo. Eu estou trabalhando com o livro no sovaco, entendeu? Mas você vai querer botar um domicílio lá e tal? Não. Terceira coisa, a gente tem alguns precedentes favoráveis, Diego, especialmente em matéria de inventário, tá? Dizendo o seguinte, olha, o cara escolheu fazer o inventário dele extrajudicial em outro lugar, porque a lei de registro público diz que ele pode, então o que eu posso fazer? Mas ele mora aqui, ele está aqui, tudo bem, mas eu sinto muito. Essa é a regra. E é o princípio da legalidade. Eu estou trabalhando com o princípio da legalidade. Então, tem precedentes nesse sentido. E o último ponto, que eu acho que esse é um dos mais importantes, matriz de risco. Quando eu pego todos esses que eu falei, eu vou somar o impacto, a matriz de impacto com o de benefício. Então, minha matriz de impacto qual é? Perder o imposto que eu paguei lá e pagar aqui. Primeiro que multa por abuso, assim, dificilmente fica. Eu estou trabalhando com uma regra legal, pode até se discutir ali alguma coisa, mas me aplicar uma multa por fraude fiscal não me parece. Então, o que eu estou arriscando, na verdade, é o imposto que eu paguei lá e que eu não vou aproveitar aqui. E aí é interessante, porque se eu cair aqui, eu vou cair em 5 anos.
Se eu cair em 5 anos, eu estou dentro do prazo de repetição lá. Então, porque se descaracterizar como sendo aqui, na discussão, eu vou pedir a restituição lá. E na pior das hipóteses, eu não conseguindo a restituição de lá, o pênalti que eu estou tendo é o que eu paguei lá. Então, para economizar 8 no Rio, eu estou arriscando mais 2 lá. Pegou a matéria? Para economizar 8 no Rio, eu estou arriscando mais 2. Vale a pena? Vale. Na minha análise de matriz de risco, vale. Entendeu? Porque tem algumas soluções, por exemplo, Diegão, eu tenho live que eu falo sobre isso, negócio de sistema de 3 células e tal, que o cara, para economizar um ITCMD, arrisca 34% na empresa de ganho de capital. Aí eu falo, pô, irmão, você está me dizendo que você quer economizar 3, 4, 5% do ITCMD para arriscar 34%. Pô, você não, me desculpe, mas não estudou matriz de risco. Agora, arriscar 2 para economizar 8, até mesmo, quem sabe, 2 com uma base de cálculo menor, opa, então eu estou dentro do pênalti. Agora, os clientes, no meu caso, tá, Diego? Assinam comfort letter. Eles assinam dizendo ciência de que pode haver o questionamento pelo Estado preterido. Tá? Ele assina isso. Então, essa é a ideia, é a forma como eu enxergo a escolha dos riscos em matéria de planejamento. Consegui me fazer entender? Perfeito, é isso que eu ia dizer. Aqui a gente tem sempre feito a carta conforto também. Tivemos agora um município aqui no estado do Ceará que de 25 imóveis, valor histórico bizarro, de 5, 6 mil reais, mas ele não cobrou ITBI de nada, da diferença de nada, 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 nada. E a gente só alertou, enfim, que pode ser que isso venha acontecer, mudança de gestão, ano que vem muda a prefeitura e tudo. Ninguém pode prever a questão da arrecadação, mas perfeito. E achei ótima essa ideia, a questão aí da cobrança do prazo decadencial, pagamento devido. Realmente eu não tinha pensado ainda nessa saída. O Marcílio perguntou aqui o seguinte, não foi Marcílio, deixa eu ver aqui, não falei, perguntou se pode entrar de outra forma, perdi. Aqui, foi a Catarine. Pode pôr imóveis na PJ sem integralizar? Como? Catarine, a melhor maneira de você pensar isso é como eu tenho a transferência de bens por uma PJ. Ela pode comprar um bem, muitas vezes essa é a saída para um cliente que está planejando a compra de um imóvel, ele cria a holding com a grana e com a grana a holding compra o imóvel, então essa é uma possibilidade. 2, esse imóvel pode chegar nessa empresa por uma dação em pagamento, alguém que deve um dinheiro para a empresa, o que é análogo à venda para fins de TBI. 3, integralização de capital, que é onde a gente está agora, e, eventualmente, uma doação. A doação é algo não recomendável, porque tem uma COSIT 111 de 2016, se a minha memória não estiver rateando, COSIT 111 de 2016, dizendo que quando o imóvel chega na PJ por doação, além de pagar o ITCMD na doação, lá na PJ, isso vai integrar a base de cálculo para o IR no lucro real, ou no presumido vai tributar como outras receitas, lá com 34%, né? 15% de IR, adicional de IR 10%, e 9% de CSLL. Então, essa COSIT 111 de 2016 afasta qualquer pretensão de fazer doação direta de bem imóvel para pessoa jurídica. Tá? A única ressalva positiva que eu faço é se for uma pessoa jurídica no Simples Nacional, porque aí eu não tenho como aplicar essa forma de tributar. Só que uma pessoa jurídica no Simples Nacional não pode alugar bens imóveis. Tá? É vedada a alocação de bem imóvel próprio no Simples Nacional. Artigo 17, inciso 15 da Lei Complementar 123, que é a Lei de Micro e Pequena Empresa. Beleza, galera? Com esse papo de TCMD, foi bom? Ajudou? Bora falar um pouquinho de TBI. E aí, vamos falar, Diegão, desse tema 796 e dessa ânsia arrecadatória por cobrar a diferença. Primeiro, esteve claro para vocês aqui que na hora de integralizar bens em uma empresa, eu tenho a opção
de integralizar pelo valor de mercado ou pelo valor histórico. E quando eu integralizo pelo valor de mercado e ele é superior, eu acabo gerando para a pessoa física um ganho de capital indesejado e desnecessário. Então, na prática, eu posso dizer a vocês, com raríssimas exceções, você sempre vai levar os imóveis para a empresa pelo valor histórico e não pelo valor de mercado. Deixa eu pegar aqui antes uma pergunta sobre o ITCMD e depois eu volto para o ITBI. Foi o Caio. Professor, com a exigência dos estados em entregar um balanço para avaliar o novo valor atual do bem, sua opinião, ainda é válida a economia do ITCMD? Veja, a vinda do balanço por si só não vai, em princípio, encarecer a operação, desde que o Estado ainda aceite o balanço patrimonial seco. Se ele aceitar o balanço patrimonial seco, fica tudo bem. É o que acontece em alguns estados. São Paulo, por exemplo, não tem como o cara pedir balanço de determinação. Não tem como, porque a legislação diz expressamente que é o valor de balanço patrimonial contábil. E aí, sinto muito, ou eles mudam a lei ou vão ter que continuar perdendo MS lá, um atrás do outro. Tá? E nos estados que têm a alíquota mais favorecida, a tendência deles ainda é a de aceitar o valor de patrimônio contábil, o que facilita a vida. Tá? Agora, se você muda, por exemplo, pegando o Amazonas, né, que é um queridinho, ou Acre, se você tem o que seria balanço patrimonial seco, é o balanço que o contador faz anualmente. Tá? O balanço, ou eventualmente, mas aquele balanço feito com as regras de contabilidade ordinárias. Por exemplo, você tem a aplicação de regras de depreciação, né, em certos bens. Determinados bens podem ser depreciados a valor contábil de R$0, por exemplo. Um caminhão, que depois de alguns anos pode ser contabilizado a R$0, aplicando depreciação, mas ele tem um valor econômico. Se eu fosse avaliar aquele caminhão e tudo mais que tem na empresa, certamente que o valor daquela empresa, determinado pelo valor dos bens e dívidas daquela empresa, seria diferente do balanço contábil anual praticado pelo contador. Então, eu tenho balanço contábil e eu tenho balanço de determinação. Este último é que é usado, por exemplo, hoje para apuração de haveres. Porque aí eu tenho que ver realmente o que tem dentro da empresa, um sócio se retirou da empresa. O que tem efetivamente dentro daquela empresa de patrimônio? Não é só o que o contador diz que está contabilizado. Caramba, o imóvel entrou por 400 mil, mas vale 10 milhões. Então, no balanço de determinação, se apura o valor das coisas e das dívidas. E no balanço contábil, eu vou tendo aquela rotina contábil que vai trazendo bem pelo valor que ele sempre teve, a não ser que no meio do caminho seja feita uma avaliação a valor justo, a VJ, mas trabalhando com uma contabilidade normal, ordinária, aqueles bens vão ser carregados na contabilidade pelo valor que sempre tiveram. Então, o balanço contábil acaba ficando magro, frente ao valor de patrimônio real que tem ali dentro, e seria apurado no balanço de determinação. O Rio de Janeiro fala, por exemplo, o Caio falou o seguinte, olha, o balanço de determinação é tipo uma operação de valuation. Só que quando a gente fala em valuation, outros critérios podem vir, como fluxo de caixa descontado, onde você vai avaliar a projeção futura, o que não é exatamente esse o caso, tá? Porque aí a gente está falando aqui só de ver o que tem hoje, tá? Maravilha. Eu uso muito, Joaquim, tá? A doação de dinheiro para compra de cotas. Eu gosto muito dessa operação. Só peço a vocês que tomem cuidado, porque existem estados em que a lei estadual manda a Cefaz comunicar. Manda a junta comunicar a Cefaz venda de cota de pai para filho. Tá? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse desenho. Mas eu gosto da ideia da operação de doação de dinheiro para compra de cotas. Ela ainda passa
até as cenas dos próximos capítulos, tá? Porque, convenhamos, é uma doação simulada, certo, pessoal? Só para não... né? Eu acho lindo mentir. Eu odeio acreditar na própria mentira, porque quando a gente acredita na própria mentira é onde a gente comete erros, tá? Onde a gente comete erros. Bom, deixa eu falar do ITBI aqui, para que eu possa carregar vocês comigo para um outro tema muito importante em matéria de planejamento sucessório. Por que o ITBI? Tá? Porque quando eu crio uma holding com imóveis, ao integralizar os imóveis na holding, eu faço uma operação que é análoga à compra e venda. E se ela é uma operação análoga à compra e venda, em princípio, é fato gerador de ITBI. E é assim que a gente tem que conversar sobre. Tem imunidade constitucional? Se tem imunidade, é porque precisa dela. Porque sem ela, haveria tributatividade. Então, cara, eu não gosto muito de quem defende a questão do ITBI para integralização de capital como fosse algo pronto, posto, acabado e certo. Não é. Sem a imunidade, meu irmão, é fato gerador de ITBI. Porque a integralização de capital, apesar de não ser uma compra e venda, é análoga a ela. E, portanto, ato intervivos, pessoa jurídica é um vivo, o sócio é um vivo, ato oneroso, porque a integralização é um ato oneroso, e, portanto, é um fato gerador de ITBI em potencial. E aí vem a Constituição e diz, não, mas fiquem tranquilos, essa operação é imune. Vamos ler juntos o texto constitucional e vamos ler esse texto sobre vários aspectos. 156, parágrafo 2º da Constituição, diz que o imposto previsto no inciso 2, e é o ITBI, não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Aí aqui, Diegão, é onde está o fim do mundo, tá? Esse item aqui, ó. Em realização de capital, beleza? Em realização de capital? Aí vem, nem sobre blá, 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 parece pão duro e tal. Eu não quero ler o resto agora, eu quero parar a leitura aqui, nesse primeiro tópico, até o verde, em realização de capital. Tá? O que acontece é que, historicamente, a gente sempre usou da prerrogativa do artigo 23 da 9249 de 95, de modo a integralizar o bem pelo valor histórico. Então, eu tenho lá imposto de renda à pessoa física. Eu tenho uma porrada de imóveis que totalizam 4 milhões de imposto de renda e totalizam de valor de mercado 20 milhões. Na hora de jogar isso na holding, eu posso jogar por 4 ou por 20. Se eu jogar por 20, vão sair 4 milhões de reais em imóveis e vão entrar 20 milhões em cotas e o boneco vai pagar ganho de capital. Eu não vou fazer essa sandice. Então, eu vou integralizar na holding por 4 milhões. E ele vai receber 4 milhões em cotas. Nesse caso, todo o valor, os 4 milhões, foram parar na contabilidade, numa conta contábil chamada capital social. O que acontece é que um gaiato, no município de São João Batista, Santa Catarina, resolveu pegar seis pessoas, 17 imóveis, com valor de imposto de renda à pessoa física de 800 mil, estou arredondando, tá? De 800 mil. Mil, né? Milhões não. 800 mil. 17 imóveis de valor histórico, Valéria, de 800 mil. Obviamente que 17 imóveis valem muito mais do que 800 mil, ok? Mas o valor declarado de R para essas 6 pessoas, 800 mil. Aí o gaiato me cria uma holding chamada Luz Frama
e faz um capital social de 24 mil. E pega esses 17 imóveis e integraliza na empresa. Quando ele faz isso, Carlinha, ele joga dos 800 mil, ele joga 24 para o capital social. E a diferença ele joga para a reserva de capital. E aí começa o fim do mundo. Só para mostrar para vocês terem uma ideia. Ó. Olha como é que é o contrato social dessa empresa que gerou o fatídico tema repetitivo 796. Capital social de 24 mil, em 24 mil cotas de R$1, subscrito da seguinte forma. A sócia Rosângela subscreve 4 mil cotas no valor de R$4 mil, pagando por isso R$40 mil, transferindo tais bens. Olha o resumo do caso da Luz Frama. Os 6 sócios, cada um com 4 mil cotas de R$4 mil, integralizando esses imóveis. A Rosângela botou 2 imóveis, a Almerita 5 imóveis, a Rosilda 4, e assim foi. No total, o valor histórico dos imóveis, 802 mil. O valor de capital social, 24, gerando uma reserva de capital de 778.724. O que aconteceu nesse caso? O município de São João Batista disse o seguinte: pô, meu irmão, se você está integralizando R$24 mil com 802 mil, eu vou te dar a imunidade em cima de 24 mil. Mas vou cobrar o ITBI em cima de 778, que é a diferença. Percebam uma curiosidade, pessoal. Amanda, Diego, Maria Lúcia, Caio. Percebam uma curiosidade, Marcílio. Em nenhum momento fala-se aqui em valor de mercado desses bens. Até porque 17 imóveis vão apontar um valor de mercado muito superior a esses 800 mil. Estão de acordo comigo? Uma obviedade. Essa hold é de 2010, tá, pessoal? Só para a gente poder também ter uma noção de tempo e espaço, tá? Essa hold foi constituída em, se eu não estiver enganado, mais de 2010. Isso foi ao STF. E o STF afetou isso como repercussão geral. O ministro Marco Aurélio, então relator, afetou em 2015 com a repercussão geral. Mas olha só a pergunta feita pelo ministro quando afetou o tema. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao imposto de transmissão no caso de imóveis integralizados ao patrimônio da empresa, ao capital social da empresa, perdão, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada. Então, mas quem foi que falou, no caso concreto, em valor de avaliação? Essa é uma realidade dos nossos tribunais superiores hoje, hein? Afetar temas cujo caso gerador é diferente da afetação. E aí, na hora de julgar, foi fixada a seguinte tese: alcance da imunidade tributária do ITBI, previsto na Constituição, sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital a ser integralizado. Aí ele já não fala, como disse na afetação, em valor de avaliação. Ele fala em valor total. Ora, confuso. De qualquer maneira, confuso. Quando a gente pega o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque o Marco Aurélio era o relator, mas o Alexandre, como voto divergente, foi vencedor, acompanhado aqui dos seus pares nesse lado. Se você pega o voto do Alexandre, você vai perceber, Diego, que o caso e o julgamento
não chega nem perto de falar de valor de mercado. Nem perto. Repare, embora ordinariamente a contrapartida dos sócios se exprima na figura do capital social, nem sempre isso acontece, seja em razão da vontade, seja em consequência de fatores econômicos. E, nesses casos, o ágio alimentará outra conta contábil do patrimônio líquido, chamada de reserva de capital. Revelaria a interpretação extensiva à exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital, e sim com outro objetivo, como no caso em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital. Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas... É esquisito ver esse maluco mirando com essa cara aqui atrás de mim, né? Os sócios ou acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito. E que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. O que se admite é que, a pretexto de criar reserva de capital, se pretenda imunizar o valor dos imóveis que excede as cotas. No caso concreto, a diferença entre o valor do capital e os imóveis incorporados é de R$ 778.724. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa cujo capital é de 24 mil pretende constituir uma reserva de capital de 778 mil e se vê livre do imposto. Repare, pessoal, todo julgado, todo voto do Alexandre é o tempo todo falando de reserva de capital. Só que quando você olha historicamente a situação, primeiro, a legislação de imposto de renda diz: meu filho pode integralizar pelo valor histórico ou pelo valor de mercado, é uma opção. Se eu integralizo pelo valor histórico, eu estou botando tudo no capital social. Então, no caso da Luz Frama, se eles tivessem feito um capital de 802 mil, que era o somatório da declaração de R dos sócios daqueles bens, eu teria um capital de 802 mil, os bens iriam todos eles à formação de capital social, não haveria reserva. E a imunidade teria sido concedida no valor integral. O caso, entretanto, não é de alguém que integralizou por um valor de mercado ou por um valor histórico. O caso é de alguém que integralizou por um valor menor que o histórico, gerando uma baita reserva de capital. Primeira coisa que eu pergunto: entenderam a origem do tema 796? Pô, Paulo, por que está explicando essa bosta? É porque eu só consigo litigar o tema 796 se eu entender o tema 796. Eu não consigo discutir esse assunto com ninguém se eu não entender a origem do tema integralmente. E aí, o que os municípios fizeram? E, Diegão, Fortaleza começou a brincar disso, se eu não estiver rateando, quando teve a afetação. Quando afetou em 2015, Fortaleza pegou... eu tenho cliente aí, né? Eu advogo aí para os sócios, antigos sócios da Unicet, né? Unifacet, o Colégio 7 de Setembro, alguns sócios aí do Beach Park, são meus clientes, em planejamento, inclusive. Eles venderam, né? A gente fez o M&A aí do colégio da faculdade. Mas eu sofro aí, tá? Eu sofro aí. Eu estou fazendo, inclusive, agora uma integralização de uma cliente daí, de um imóvel de valor razoável, em PJ, que eu desloquei para o Amazonas, tá? Em PJ deslocado. Mas o que aconteceu? Quando afetou o tema, alguns municípios pegaram a afetação, e o texto da afetação é uma porcaria, porque ele fala em valor de mercado, e passaram a cobrar a diferença para o valor de mercado. Então, a gente que sempre escolheu integralizar pelo valor histórico, formando capital social pelo valor histórico, recebendo imunidade integral, passou a viver um pesadelo por causa do tema 796. Porque enxergaram outra coisa no tema 796. Perceberam isso? Sim ou não, pessoal? Perceberam isso? Tá? E aí, voltando aqui ao slide, peraí.
O que tem sido uma alternativa? Eu não estou dizendo que é lindo, eu estou dizendo que é possível, é a brecha. Na hora que a gente integraliza o capital, a gente explica e prepara o litígio. Eu não estou dizendo que eu vou convencer o município, pessoal, com cláusula de contrato social, porque eu não vou. Não tem a menor hipótese de eu convencer um município com base em cláusula de contrato. Salvo aqueles que fazem. Cuiabá, por exemplo, expressamente diz, está errado cobrar a diferença. Porque não tem nada a ver com o tema 796. Acontece. Só que nós somos quase 6 mil municípios, então, assim, tem de tudo, tá? Mas, quando eu faço o contrato, eu prevejo que eu estou integralizando pelo valor histórico, porque a lei federal me admite fazê-lo, e que todo o valor está sendo aplicado ao capital social, e que nenhum valor está sendo aplicado à reserva de capital. Quando eu faço desse jeito, eu estou preparando o litígio para fazer um litígio com base em distinguishing, onde eu vou desenhar o tema 796, pedir a imunidade integral e dar com a cara na parede, certamente, e judicializar dizendo o seguinte: o município está aplicando o tema 796 onde não é. Pô, gente, no Rio, a lei municipal mudou para dizer o seguinte: olha, a gente cobra a diferença para o valor de mercado com base no tema 796. Assim, sabe uma coisa não tem a ver com a outra? A lei mudou e prevê, a lei prevê, Carlinha, cobra com base no tema 796, cobra a diferença para o valor de mercado. Então, o segredo aqui, a possibilidade de algum sucesso é você preparar o contrato para o litígio, deixando claro que não está formando reserva de capital, pedindo ao contador que faça um balanço mostrando que a conta de reserva está zerada, que todo o valor dos bens foram para a conta contábil e capital social, e pedindo que o judiciário aplique a distinção, distinguish entre o tema 796 e o caso concreto, para afastar o precedente, porque o 796 é repetitivo. Então, eu tenho que fazer com que o magistrado enxergue que o que ele está julgando não é assunto do tema 796. É fácil isso? Difícil pra caceta. Muito difícil. Muito difícil. A capacidade de explicar é que pode fazer a diferença. No texto e no despacho. Agora, levaram isso para o Alexandre de Moraes em reclamação. Disseram: Alexandre, estão aplicando tua decisão de maneira errada. Reclamação ao STF. Daí, março desse ano. Aí o Alexandre: deixa eu ver. E pegou e disse: não, olha só, o que eu julguei é uma coisa, isso aí é outra. Se eles quiserem cobrar aí a diferença, podem. Cara, aí ficou difícil. Aí ficou difícil. É uma reclamação ao próprio Alexandre. Não tem força repetitiva nem nada. Então, ainda tem sido possível conquistar, em instância inferior, a imunidade integral, afastando a aplicação do tema 796. Ainda tem sido possível isso. Fácil? Não, Fernanda, dificílimo. Dificílimo. Estão comigo? Eu vou falar da questão da condição da atividade não ser preponderantemente imobiliária e tal. Antes de eu mudar para esse eixo, me digam se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui.
Beleza. Então, tá. Então, fechou, vamos em frente. Voltando lá para o texto constitucional. Ok. Disse a Constituição que não incide o ITBI quanto à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, foi o verde, e aí em azul, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de, ainda em azul, fusão, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. Sim, Priscila, se o seu contrato não previu isso, é o contador que vai fazer ajudar você nessa prova, tá? E, eventualmente, até perícia contábil em juízo. Perícia é meio idiota, porque é meio fácil, é cara crachá em relação ao contrato e à contabilidade, mas perícia contábil. O meu sócio, que é o tributarista do escritório, gosta de pedir a perícia contábil, tá? Gente, só para avisar, tá? Eu não sou tributarista. Eu esqueci de dar esse disclaimer no começo. Eu sou um societarista, tá, pessoal? Aqui meus assuntos envolvendo tributário são abuso, tá? Abuso. Aí lá no escritório eu tenho um sócio que é tributarista, que é o Dudu. Foi meu aluno, inclusive. Bom, nem sobre fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, salvo ser, e aí vem o vermelho, aí, salvo ser, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação, arrendamento mercantil e tal. O que se percebe aí pelo texto é que essa imunidade está sob condição. Que condição é essa de que a atividade da empresa não seja preponderantemente imobiliária? A atividade da empresa não pode ser preponderantemente imobiliária. Como se calcula a preponderância? Faturamento, receita operacional. Cuidado aí com a natureza da receita, tá? Receita operacional. A receita operacional imobiliária não pode ser maior que outras receitas operacionais. Não para sempre, mas por um período de 3 anos, se eu estou criando a empresa agora, ou se ela existe há menos de 2 anos. Então, se eu estou criando a empresa agora do zero, eu peço a imunidade, obtenho a imunidade e eu fico em quarentena de não preponderância por 3 anos. Quarentena de não preponderância por 3 anos. Se a empresa já existe, eu estou fazendo aumento de capital, eu vou fazer a mesma conta. Eu vou contar 3 anos da integralização, desde que a empresa exista há menos de 2 anos. Se a empresa existe há 2 anos ou mais, aí muda a regra de preponderância. Eu tenho que provar para a prefeitura que eu não preponderei nos últimos 2 anos e tenho uma quarentena projetada para os próximos 2 anos. Então, ou será 3 anos de hoje para frente, ponto, para a empresa criada hoje, ou que foi criada há menos de 2 anos e que eu estou fazendo aumento de capital. Ou será o prazo de 2 anos para trás, 2 anos para frente. Essa imunidade é condicionada e, portanto, precária e pode ser cassada. Se lá na frente verificar o município que houve a preponderância, ele vai autuar a empresa e vai obrigá-la a pagar o ITBI, e aí é o que dói, porque aí o fato gerador é aquele lá de trás. O fato gerador aconteceu lá atrás. Então está em mora desde, com todos os conceptários moratórios. É um jogo caro de brincar, não é um jogo barato de brincar, não, é um jogo caro. Beleza. Qual é o prazo para fiscalizar? O prazo para fiscalizar é de 5 anos. Contados de quando? De quando terminar a quarentena de não preponderância.
Então, se eu crio uma empresa hoje e peço a imunidade, pela leitura, eu teria que ficar 3 anos sem preponderância de receita imobiliária. No final desse prazo, começa o prazo de fiscalização de 5 anos. Para fiscalizar o que aconteceu naqueles primeiros 3 anos. Porque depois dos 3 anos, não se analisa mais preponderância, não importa mais. Ah, mas ele pode me fiscalizar depois dos 3 anos? Sim, ele pode te fiscalizar depois dos 3 anos, pelos eventos acontecidos no primeiro triênio, nos primeiros 3 anos. Entenderam como se analisa a questão da preponderância e a questão do prazo de fiscalização? Pessoal, eu não sei se vocês travaram aí. Eu travei aqui, não? Não, né? Tá, beleza. Entenderam como é que calcula a preponderância? Beleza. O que acontece? Quando o Alexandre de Moraes foi relatar o tema 796, o Gabriel botou 8 anos, é muita reza. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Priscila, eu vou responder essa já já. Sabe o que eu acho muito divertido, em cima desse teu comentário, Gabriel? É que uma galera fala sobre pode fazer isso, aquilo, para a imunidade e tal, é tranquilo, não sei o quê. Mas a maioria das pessoas que estão na internet vendendo o assunto não tem nem 3 anos, ou seja, não passou nem do período de quarentena dos projetos que está fazendo, né? Eu falo, meu filho, você já tem algum cliente que teve TBI estabilizado? E se alguém me disser que foi a prefeitura hoje, pegou uma imunidade TBI e deu certo, eu vou dizer, não deu certo, não. Está dando certo. Só vai terminar daqui a 8 anos. E, por exemplo, não sei se eu botei aqui, deixa eu ver se eu botei aqui, rapidinho. Senão eu volto depois. Aqui, ó. Isso aqui é início de processo de fiscalização de cliente meu. Projeto de 2013. Cliente fiscalizado no triênio 2013 e 2016. Esse meu cliente aqui foi autuado. Mas ele deu um mole danado. Ele manteve a empresa inerte. Ele manteve a empresa sem nenhuma operação, sem nada de receita, nada de despesa. E isso aí, eu não vou nem ler isso com vocês agora, eu vou deixar para vocês, tá? Tem vários precedentes no material com um estudo que eu fiz de STJ e STF de 2020 para cá, tá? Com os precedentes de STJ e STF dizendo, se deixar a empresa paralisada, vai perder a imunidade. Aquele papo de empresa, cofre, não deve ter nenhuma atividade, tá? Isso é maluquice. Só tem um precedente favorável, que é esse aqui. Depois vocês vão ler, eu não preciso explicar, eu só preciso dizer nesse momento o seguinte, não pede imunidade e deixa a empresa paralisada, não, que o teu cliente vai ser autuado. É isso que eu estou dizendo. Mas qual receita vai ter? Meu irmão, a vida tem 2 tipos de problema, o meu e o seu, esse é seu. Vamos lá, vamos fazer a anamnese do cliente. De repente, ele tem uma consultoria aqui, uma besteira acolá, e a gente vai jogar um pedaço de faturamento para essa empresa. Desde que seja uma atividade de não risco, porque eu não sou maluco de botar os bens do meu cliente numa empresa e botar um negócio de risco junto só para pegar a imunidade. Mas onde eu quero chegar agora, que é uma luz que surgiu. Tem alguém do DF aí? Tem alguém do DF? Se tiver, dá uma luz. Olha só o que surgiu de possibilidade, pessoal. Quando o ministro Alexandre foi relatar o tema 796, ele meteu um obter dictum, dizendo por dizer, né? O famoso obter dictum. E que obter dictum foi esse? Que não faz parte dos efeitos repetitivos, mas está no voto do tema 796, que é um tema repetitivo. Ele disse o seguinte, pessoal, só para avisar aí, a condição de não preponderância só se aplica à fusão, incorporação, cisão e extinção. Não se aplica à integralização de capital.
A condição de não preponderância não se aplica à primeira parte, ao primeiro trecho. O primeiro trecho, que está em verde, que é a integralização, estaria diante de uma imunidade incondicionada. E o segundo trecho, em azul, esse sim, estaria sob a condição prevista no vermelhinho lá embaixo. E o ministro Alexandre ecoa vozes do professor Arada, Quiosh Arada, que tem um livro muito bom sobre TBI, e onde o Quiosh Arada menciona isso. Menciona. E o voto do Alexandre também menciona. Olha, a imunidade na integralização é incondicional. Já vou mostrar a questão do DF, mas olha só, o próprio Valor Econômico relatou lá em 2021, tanto em maio quanto em dezembro, as decisões que foram proferidas para empresas do setor imobiliário, dizendo, fica tranquilo, a imunidade para integralização não depende da condição e tal de preponderância. Na prática, o que significaria isso? Eu poderia criar uma empresa com objeto de locação imobiliária, compra e venda imobiliária, que vai ter só renda imobiliária, que não vai ter nada de equilíbrio de faturamento de porcaria nenhuma, e ter direito à imunidade. É isso que o voto do Alexandre está dizendo no tema 796. E isso já está gerando frutos positivos e negativos, porque a gente tem que ser honesto com os nossos clientes. Tem decisões. O TJ de São Paulo, por exemplo, deu muita decisão favorável a essa tese. E depois mudou. Lá tem divergência nas turmas. Nas câmaras, perdão. Mas a maior e mais importante decisão até hoje, depois do tema 796, foi um incidente de arguição de inconstitucionalidade no DF. Arguiu-se no DF a inconstitucionalidade da parte da lei distrital que diz que a integralização só pode ser imune sob a condição de não preponderância. E o Conselho Especial acolheu a arguição e, em abril desse ano, o órgão especial do TJDF declarou incondicional a exigência de não preponderância para a integralização de capital. Com atenção, por favor, não foi uma Câmara do TJDF, foi o órgão especial. Eu estou falando de 18 desembargadores. São 19 que compõem a Corte Especial. Uma desembargadora se deu por impedida, que é a irmã da ministra Nancy Andrighi. Os outros 18 desembargadores que proferiram voto foram unânimes pela inconstitucionalidade. Isso sim é um precedente de respeito. Eu tenho projeto de planejamento do DF hoje, cuja estratégia é: eu estou dizendo no capital social que a empresa é de compra e venda e locação de imóveis próprios, eu estou pedindo a imunidade, ela vai ser negada e eu vou judicializar. E, ao menos, até o nível de TJ de DF, eu sei qual é o resultado, porque aí não tem conversa. Porque os desembargadores da Corte Especial julgaram assim, do órgão especial julgaram assim. Quando chegar em qualquer Câmara lá, vai bater nos mesmos desembargadores, ok? E aí o voto deles está aí. Foi unânime. Aqui no Rio também faço isso, mas aqui no Rio é mais difícil conseguir. Eu ajuizei uma semana retrasada, só que aí a gente fez ação ordinária
e o cliente depositou o ITBI. E aí veio a tutela por causa do depósito, não foi pela discussão da matéria, né? Porque aí o depósito suspende a exigibilidade. O cliente depositou 1,5 milhão de ITBI, em juízo. 1,5 milhão de ITBI, não é de imóvel, não, de ITBI. Porra. E aí eu estou discutindo a imunidade incondicional e integral. Estou discutindo as duas coisas. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Tá? Esse é um caminho. Esse é um caminho honesto para você buscar uma economia de ITBI dentro desse cenário, mas com uma jurisprudência que é muito complicada ainda. Muito complicada ainda. Tá? Deixa eu pegar aqui. Faz o seguinte. Deixa eu pegar só uma coisa. A Priscila fez uma pergunta que eu gosto de comentar. Tem várias aí que eu gostaria de responder, vamos ver se vai dar tempo. Receita imobiliária significa tanto aluguel, intermediação, compra e venda, etc? Não. Deixa eu explicar isso para vocês. Se eu tenho uma empresa de administração de imóveis, existem 2 objetos diferentes, vocês vão entender, é facinho de entender. Se o que eu tenho é renda locatícia ou renda de venda, a minha renda é o produto da venda ou o produto da locação, eu tenho uma empresa que é administradora de bens imóveis próprios. Se eu, entretanto, intermedio a locação ou a venda de bens de terceiros, ou administro locação, pagando boleto e tal, a minha remuneração não é aluguel, nem é venda, é serviço. Então, separem 2 grandes universos. A administração de bens imóveis próprios para locação ou venda. Essa empresa vive de qual receita? Preço de venda ou valor de locação. Natureza jurídica locatícia. Quem vive de intermediação presta serviços. Isso faz uma diferença danada para o regime do simples, tá, pessoal? Empresa... Ih, a minha bateria vai acabar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu esqueci de botar na tomada. Gente. Segura aí, pessoal. Rapidinho. Fala aí. Desculpa eu, perdão. Eu tô maluco, tem que enfiar a porcaria do carregador, gente. Vocês estão me ouvindo aí, né? Espero que sim. Estou vivendo dia de semana, só pode de manhã. Não tem jeito, não. Bom, deixa eu ver se eu consigo terminar antes da bateria acabar, pessoal, porque eu não estou achando carregador de jeito nenhum aqui. Então, olha só, quando você aluga bem imóvel próprio, você não pode estar no regime do Simples. Lei Complementar 123, é do Simples, artigo 17, inciso 15. Mas se você aluga bem de terceiro, você pode estar no Simples. Então, se você tem renda de prestação de serviço, de intermediação, prestação de serviço de corretagem, de administração de imóveis, você pode estar no Simples. E aí tem muita gente que faz uma mágica aqui, Priscila, que é a seguinte: bota imóveis numa empresa para alugar em outra. Bota imóveis numa empresa para pegar imunidade, não pega a renda locatícia aqui e aluga na outra. E ainda bota a outra no Simples. E aí a gente tem uma COSIT, que é a COSIT 135 de 2015, que diz o seguinte: o que define se a empresa é administradora de bens imóveis próprios
Não é ter propriedade sobre os bens, mas é ser locadora e apurar renda locatícia. Se a empresa vive de alugar imóveis e receber aluguel, mesmo que os imóveis não sejam dela, o objeto dela é locação de bem imóvel próprio. E, portanto, ela não pode estar no regime do Simples Nacional. O que define se uma empresa aluga imóvel próprio de terceiro não é a propriedade, mas a apropriação da renda de natureza locatícia. O meu notebook vai ficar sem bateria em 3, 2, 1, Fernanda. Eu queria muito poder ouvir vocês em todas as suas dúvidas, mas eu queria deixar um presente que eu combinei com a Fernanda intercedeu por vocês, falou, Pablo, tem como a gente fazer uma parceria para os meus alunos fazerem o teu curso, conseguindo um desconto, não foi, Fernanda? Exato. Aliás, foi desse que surgiu a ideia, eu falei, cara, bora conversar com eles um pouquinho sobre isso, e aí surgiu a ideia de fazer esse webinar, não é isso, Fernanda? Exato, assim, eu nem tinha a pretensão de que ele desse esse show que ele está dando hoje, eu fui humildemente pedir que ele desse uns descontos para o aluno TNP, mas ele foi muito além, né, pessoal, como vocês estão comentando aqui, além do desconto que ele está conseguindo para vocês, Pablo Arruda deu um show, como eu falei, que ele daria aqui, muitos comentários, Pablo, não sei se você viu, no sentido de dizer que tem muita gente hoje na internet falando que manja desse assunto, que sabe desse assunto, e hoje tem um cara como o Pablo aqui, brilhando e ainda conseguindo esse descontão para vocês que querem aprofundar aí nesse produto tributário, isso é demais. Obrigada, Pablo, assim, eu não sei nem como te agradecer o que você fez aqui hoje. Imagina, quem quiser fazer a inscrição, a turma nova teve a primeira aula ao vivo ontem, e essa aula já está disponível gravada, então fica fácil do pessoal entrar e acompanhar. Isso que eu ia perguntar para você, né? Para o pessoal também que começou ontem, mas ainda dá tempo, vai ficar gravado. Então, pessoal, vocês sentiram um pouquinho hoje, né? O que vai ser. Eu acho que deve ter desligado lá. Ah, eu acho que deve ter descarregado, pessoal, o note dele. Mas que baita webinar, que baita encontro aqui com o professor Pablo. Ele é fantástico. Esse webinar vai ficar gravado na plataforma TNP. Sim, vai ser disponibilizado. Gabriel, vou pedir também o material que ele usou aqui na aula para deixar na mesma área de membros ali da TNP, onde o link vai ficar disponível. A gente vai deixar para vocês. Para quem já é TNP Academy, vai ficar sempre disponível. Para quem não conhece ainda a plataforma, vai ficar disponível por 30 dias. Então, mesmo que você não faça parte da TNP ainda, você vai ter esse acesso para assistir. E desde já, fica o meu convite aqui também, para todo mundo que participou aqui hoje, para quem ainda não é TNP, o mesmo desconto que ele deu para quem for participar, a gente também vai dar dentro da TNP a nossa assinatura Premium, então todo mundo que participou aqui hoje é só entrar em contato com a equipe, tem o WhatsApp na nossa página ou por direct, que a gente organiza uma flexibilidade aí para vocês participarem. Tem muita aula legal, tem muito tema, tem muito conteúdo bom explorado por muita gente boa da área tributária, com certeza é uma plataforma imensa, assim, se você quer ter profundidade, quer ter experiência na área, quer ter resultado. Então, obrigada, pessoal, todo mundo que participou, Valéria, Carla, são as que eu estou vendo aqui. Obrigada por essa quarta-feira aqui de aprendizado. E professor Pablo não conseguiu aqui estar nesse finalzinho, queria agradecer imensamente a sua participação. Foi um brilho, foi um show de aula. Obrigada, pessoal.